O repórter setorial está de volta para falar de desenvolvimento econômico. O advogado e especialista em meio ambiente, Alex Carneiro, comenta a importância da sustentabilidade para uma economia sólida. Veja. O que você acha que Al Gore e Obama têm em comum no aspecto de sustentabilidade? O ponto comum com eles e também conosco é a economia. A sustentabilidade é um conceito que surgiu não apenas numa perspectiva de conservação, mas porque vivemos um sistema econômico capitalista e vivemos um sistema que exige o desenvolvimento dos estados. Nesse sentido, não podemos olhar para a questão da sustentabilidade simplesmente de forma romântica, mas precisamos pensar na sustentabilidade a partir de ações que podemos produzir para que os recursos produtivos possam ser adequadamente explorados. Precisamos tratar de todos os tipos de recursos de forma equilibrada, olhando para isso, para que nós possamos perceber que a escassez de recursos tem reflexo direto na questão econômica, bem como a toda atividade econômica, se não feita de maneira equilibrada, gerará impacto claro diante do meio ambiente. Assim, eu quero lhe chamar a atenção para pensar sempre na sustentabilidade, não apenas na perspectiva social e de cidadania, mas também na perspectiva econômica. Quer você trate isso particularmente, quer você trate na sua empresa. Porque a questão da sustentabilidade está ligada, na verdade, ao desenvolvimento econômico sustentável. Logo, quer seja Al Gore, quer seja Obama, quer sejam nós. Precisamos tratar, nos preocupando e entendendo que a sustentabilidade existe dentro do sistema que nós vivemos, um sistema capitalista. Fazer exercício físico é sempre muito bom. Mas para quem não separa tempo para exercitar durante a semana e aproveita os sábados, domingos e feriados, é preciso alguns cuidados para não prejudicar a saúde. Quando o assunto é movimentar o corpo, tem muita gente por aí que corre, mas da atividade física. Não, nunca fui de fazer nada de nenhuma atividade física. Não sei, é falta de costume mesmo. Infelizmente não. Por quê? Acho que falta de estímulo, né? Não. Por quê? Eu não tenho tempo. Mas você também já deve ter ouvido falar sobre os atletas de finais de semana. Aquela pessoa que só faz exercício físico aos sábados, domingos ou nos dias de folga. É o caso do Vinícius Velasco. Há pouco mais de 6 meses que todos os domingos ele acorda, toma seu café da manhã e antes que a preguiça tome conta do corpo, sai para fazer a sua corridinha. Tracei certos objetivos na minha vida e um deles foi a faculdade, só que isso ocupou muito do meu tempo. Aí eu acabo só praticando exercício físico no final de semana. Ele reconhece que o exercício físico faz bem para o corpo e mente e que depois de se exercitar, se sente muito mais disposto. Toda vez que eu pratico exercício físico, eu vejo que eu estou mais disposto no dia a dia, eu consigo ter um sono mais tranquilo, principalmente consigo manter o meu peso ideal, no caso. Tenho certeza que se eu fizesse mais exercício físico, eu estaria com uma imunidade mais forte, estaria muito mais disposto e ia estar com o corpo mais em forma. Pois é, mas fazer atividade esporadicamente tem seus riscos. É preciso muito cuidado para evitar lesões físicas, cardíacas e, ao invés de fazer bem, trazer prejuízos à saúde. Os principais prejuízos vão ser, principalmente da parte cardiovascular, que o coração é um músculo, ele não está preparado para aquela atividade intensa, né? Geralmente as pessoas jogam bola, enfim, vão fazer uma corrida ou uma bicicleta no final de semana. As lesões de musculoesqueléticas, que seriam os tendões, os músculos, ligamentos, e até mesmo morte súbita, que duas vezes mais chance de morrer praticando uma atividade física quando o paciente é um atleta de fim de semana e não tem o acompanhamento adequado. Para evitar alguma contusão, mal-estar ou até mesmo problemas de saúde mais graves, ela deixa um recado. Antes de tudo, passar por uma avaliação médica para ver como que está funcionando a parte cardiovascular, ou seja, como que o coração está batendo, até que ponto aquela pessoa ela pode chegar no exercício, visto que vai ser um exercício relativamente esporádico, né? E também ver como que estão as articulações, tendões, ligamentos, para não sobrecarregar com o exercício. Mas e para quem não tem outra alternativa?
Na verdade, não é o ideal praticar exercício só no final de semana. Mas se a pessoa ela tem só esse tempo, é ideal que ela faça um planejamento para fazer com que esse exercício do fim de semana traga mais benefícios do que prejuízos. É um dos meus objetivos agora, além da faculdade, algumas outras coisas, principalmente é sempre estar melhorando e aumentando o meu exercício físico durante a semana. O professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, continua aqui na nossa bancada. Professor, quais são as recomendações básicas que a pessoa precisa ter para poder praticar alguma atividade física? Recomendações básicas. Olhar primeiro o horário de prática de exercício. Nem muito calor, nem muito frio, isso é adequado. Isso causa o que nós chamamos de estresse ambiental e causa interferências fisiológicas. Se você não estiver adaptado para isso, você vai interromper a sua atividade. Segundo fator, você escolher, agora um bom equipamento. Então, existem calçados, a evolução tecnológica desse material esportivo teve um avanço significativo ao longo do tempo e eu tenho que também agora escolher um calçado adequado para a minha prática de exercício. Segundo fator, ver a minha rota e pesquisar aonde eu vou agora realizar o meu exercício. O que não se deve fazer, por exemplo, como algumas pessoas executam, exercício ao lado de rodovias, ao lado de ruas, e isso tem um impacto da poluição dentro do próprio exercício físico. Isso não seria recomendável. Isso facilita até na questão da pessoa ficar cada dia mais incentivada a praticar os exercícios físicos, porque um calçado não confortável vai prejudicar ali o seu pé, a pessoa vai acabar desanimando, às vezes ela sai num horário que não é adequado, sofre muito para poder fazer essa atividade física e acaba desanimando, não é isso? Correto, professor? correto. Essa informação é fundamental. E as adequações ao exercício físico se devem agora a uma orientação. Se as pessoas procurarem um profissional adequado para orientá-la, ela vai continuar agora fazendo sua atividade física sem pensar em parar ou algum problema vai dar errado e ela vai parar, com certeza, a sua atividade física, por exemplo. A gente acabou de ver uma reportagem falando sobre os atletas de final de semana. A gente sabe que esse não é o ideal, mas então qual seria a periodicidade ideal para exercícios físicos? Seriam 3 vezes na semana, todos os dias? A recomendação durante a prática de exercício físico ou atividade física seria, o Colégio Americano preconiza para nós 150 minutos por semana, que pode ser agora divididos, fracionados esses minutos, 3 vezes por semana de 50 minutos ou 5 vezes na semana de 30 minutos. Essa é a recomendação inicial para você iniciar esse programa de atividade física ou exercício físico. Por isso fica a dica para você deixar a preguiça de lado, é claro, praticar exercício, não é verdade, professor? Correto. Deve-se pensar na questão do exercício físico ou da prática de atividade física. Bom, então fica a dica para você, deixar a preguiça de lado e praticar exercícios físicos. Daqui a pouco o professor de Educação Física, Daniel Ribeiro, volta para poder comentar um outro assunto. Desde 2008, uma lei modificou o Código de Trânsito Brasileiro e proibiu o consumo de álcool por parte de condutores de veículos. Mas, infelizmente, a lei tem brechas e não obriga o motorista a fazer teste do bafômetro ou então exames para poder confirmar a embriaguez. Na reportagem de hoje, você vai conhecer a história de uma família que foi vítima da mistura de álcool com o volante. Acompanhe. 23 de março de 2013. Era uma noite tranquila. Helena, de 56 anos, e o seu filho Ismael, de 28 anos, que moravam em São Paulo, aproveitam um feriado de Páscoa para visitar familiares aqui da cidade de Indaiatuba, que fica mais ou menos a 100 quilômetros da capital paulista. Por volta das 11h30 da noite, eles param nesse trailer, decidem pedir um lanche. Só que um carro que vinha em alta velocidade por essa avenida invade a calçada e bate em cheio nesse trailer, atingindo 7 pessoas. 5 ficaram gravemente feridas, mas infelizmente a Helena e o Ismael, mãe e filho, morreram aqui, no local do acidente. Quem vê este sorriso não consegue imaginar a dor que acompanha a vida de Gisele. Ela é a filha de Helena e irmã do Ismael, as vítimas desse acidente. Ela conta como foi o encontro da família algumas horas antes da tragédia.
Saímos tudo junto, e quando chegou na metade do caminho, que é o lugar onde tem o lanche, eles viraram para a direita e eu continuei para a chácara, que era para a esquerda. Quando eu cheguei na chácara, eu recebi o telefonema. Aí uma pessoa me ligou perguntando se eu conhecia uma moça morena do olho azul, mas eu não estava identificando a moça que era a namorada do amigo do meu irmão. Aí ela pegou o telefone, na hora que ela pegou o telefone, ela falou pra mim: Gi, é a Desirê, a gente sofreu um acidente aqui no Carioca. Aí eu perguntei se foi muito grave, ela desligou o telefone na minha cara. Chegou lá, o estado era horrível, era assim, eu perdi o chão. Na verdade, a primeira pessoa que eu vi foi o meu irmão, que ficou com vida, e foi o bombeiro que estava socorrendo ele na hora que eu cheguei. Aí eu fui até lá, o bombeiro não deixou eu entrar no local, porque ele viu que eu estava muito fora de mim. O corpo da minha mãe estava lá. O meu outro irmão, ele chegou a ser socorrido, só que ele teve a perna amputada, tipo, com a velocidade do carro, com a batida do carro, tipo, decepou a perna dele. Então ele foi socorrido com vida, só que ele não resistiu porque ele perdeu muito sangue. Ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias, então ele chegou a falecer umas 2h20, 2h30 da manhã. Então ele chegou, né, a ser socorrido tudo, mas minha mãe faleceu no local. E aí eu perguntei para o meu primo, fiquei perguntando, eles não queriam falar, e aí eu escutei minha prima falar a palavra morte. Na hora que ela falou a palavra morte, eu estava em frente à minha mãe. Eu perdi o chão na hora que ele me contou. Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte no mundo entre os jovens de 15 a 29 anos. Se os acidentes continuarem nesse ritmo, no futuro o Brasil vai ter uma geração de jovens aposentados por invalidez. Aproximadamente 50 milhões sobreviveram com sequelas. São 3 mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas. Por esse motivo, as mortes por acidentes de trânsito ocupam a primeira posição como principal causa de morte em todo o mundo. Neste acidente, na cidade de Indaiatuba, o motorista, que dirigia a 160 km por hora, estava acompanhado da namorada, que ficou paraplégica. Gisele conta que o seu outro irmão, que também estava no local do acidente, ficou gravemente ferido. Deu fratura exposta na perna esquerda, hoje ele perdeu 2 dedos de osso, hoje ele está se recuperando, ainda não está totalmente calcificado o osso, mas está se recuperando. E na perna direita ele rompeu todos os ligamentos do joelho, então ele já passou por uma cirurgia da esquerda, já 2 da direita e agora está indo para a 3ª cirurgia na perna direita. Depois do intervalo você vai ver. Saiba como combater o mau colesterol. Especialista fala mais do assunto. Voltamos já.